Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui a luta no combate à desinformação no contexto eleitoral continua. Vem com a gente. As denúncias sobre disparos em massa depois do primeiro turno aumentaram em 40%. Aquelas denúncias que o TSE recebe através do sistema deles de denúncia, que qualquer cidadão pode participar. Quem correu atrás disso, quem obteve esses dados foi o nosso jornalista Rodolfo Viana, que também correu atrás de outros dados sobre desinformação que o TSE tem recebido depois do primeiro turno. Conta mais para nós, Rodolfo. Oi, Ana. Oi, Nina. Oi, Paula. Então, pois olha, os dados são impressionantes, porque se a gente pegar desde o dia 21 de junho até o dia 3 de outubro, ou seja, quase em 3 meses, o TSE tinha recebido 1.694 denúncias de disparo em massa, em quase 3 meses. Mas só em 3 dias, entre 3 de outubro e o dia 6 de outubro, foram novas 674 denúncias de disparo em massa. Ou seja, é esse aumento que você mencionou de 40%. Isso é muito grave se a gente olhar os dados gerais, né? Infelizmente, pelos relatórios que o tribunal disponibiliza para nós, não é possível identificar por plataforma de mensageria, né? Então, eles só dão os dados globais e também eles não especificam, não dão muito mais detalhes, alegando o sigilo, né, pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas isso só corrobora com a impressão que muitas pessoas já estão tendo, né, de que logo após o primeiro turno, a onda de disparo em massa ou de circulação de desinformação aumentou muito. Vale ressaltar que as denúncias que o TSE recebe e lança nesse relatório, elas vêm do sistema de alerta de desinformação e se referem especificamente ao processo eleitoral, né, a denúncias de fraudes às urnas ou os questionamentos e também ameaças aos ministros das cortes eleitorais. Um outro dado importante é que, para além do disparo de massa, o TSE também identificou, só nesses 3 primeiros dias, pós primeiro turno, um aumento de 12% no recebimento de denúncias de desinformação em outras plataformas. E daí, pelo ranking, né, dos links que foram enviados, o YouTube continua sendo o campeão, né, por onde circula a desinformação, com 56% das denúncias, seguido pelo Facebook, com 26%, o Twitter, com 9%, e o Instagram na casa dos 5%. Uma coisa importante é que o tribunal recebe essas denúncias e encaminha os links para as plataformas, avisando, né, sobre a desinformação que circula, e cabe às plataformas remover ou não os conteúdos. Nós entramos em contato com essas principais plataformas citadas na nossa matéria, e na prática todas elas responderam que seguem o compromisso da integridade, de respeito ao processo eleitoral brasileiro, de manutenção da sua integridade, em parceria com o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Enfim, como já foi notado também, esses dias de campanha, os primeiros dias de campanha do segundo turno estão muito fortemente marcados pela desinformação. E o Desinformante mesmo fez um debate com alguns especialistas na semana passada, que vale a pena conferir, está na nossa página, onde se menciona o crescimento e o fortalecimento dessa pauta de cunho moral e religioso. E, por fim, vale ressaltar que, até o momento, estamos aguardando o relatório das Forças Armadas sobre a integridade às urnas, tão alardeada pelo presidente da República, mas que até o momento não veio a público. Enfim, vamos aguardar e acompanhar os próximos passos aí nessa batalha contra a desinformação. Contigo, Ana. Valeu, Rodolfo. Bom, com todos os esforços aí do judiciário, das plataformas, né, que fizeram compromissos, acordos, e da sociedade civil que tem denunciado desinformação, ainda assim, o que a gente vê é uma enxurrada de fake news nos aplicativos de mensagens, nos principais sites, nas principais redes sociais, principalmente aquelas de vídeos curtos. Como que a gente vai fazer, Nina? Que tem solução para isso? Enfim, é quase desesperador se a gente vê o cenário todo, né? Enfim, a gente achava que estava mais bem preparado para coibir a desinformação, para coibir as fake news, e na verdade o que a gente vê é um cenário avassalador, né? O fluxo de desinformação ainda é muito grande, a desinformação eleitoral.
Dá um alento para a gente, Nina, por favor. Poxa, aí você está me dando uma tarefa difícil, viu? Não sei se eu vou conseguir dar um alento, mas vou tentar trazer aqui alguns elementos, porque de fato eu acho que teve uma sensação de mudança de cenário, né? Entre o primeiro turno e ali às 24, 48 horas, justo antes, né, do primeiro dia de votação, e o que vem acontecendo depois desse primeiro turno, agora na campanha para o segundo turno. A gente vinha ali num cenário de aparente tranquilidade, em que, claro, que a gente tinha muitas fake news circulando, mas parecia ser um pouco mentiras reeditadas, com alcance limitado, aquilo parecia não estar gerando um grande caos em termos de comunicação eleitoral. Mas, como o Rodolfo trouxe, né, o cenário que a gente viu logo antes do primeiro turno e logo depois do dia da votação mudou muito. Então, isso se intensificou muito em termos de circulação de fake news, o que certamente teve impacto aí na quantidade de denúncias recebidas pelo TSE e também por outros organismos da sociedade civil que vêm recebendo, né, essas denúncias de fake news. E aí eu acho que assim, a gente tem um duplo problema, né? A gente tem, por um lado, uma questão de que a gente tem uma limitação das regras do jogo em relação a fake news, digamos assim. Então, a gente ainda não tem, né, uma legislação robusta, né, uma regulamentação robusta sobre o que é que vale e o que é que não vale nesse cenário eleitoral. Então, a gente tem, sim, os acordos que foram feitos das plataformas com o TSE, a gente tem alguns avanços em termos legislativos, a gente tem alguns avanços em termos de autorregulação, né, de compromissos que as próprias plataformas fizeram com a sociedade brasileira, de que iriam tomar determinadas medidas durante a eleição, mas isso ainda não é um corpo robusto, digamos assim, que nos ajude, né, a ter bons parâmetros do que é essa comunicação eleitoral em tempos de comunicação digital, que é uma comunicação rápida, uma comunicação viral, é uma comunicação multiplataforma, enfim, todos esses temas que a gente tem falado constantemente aqui no Desinformante. Então, o primeiro problema é esse. Só que a gente tem um segundo problema, que talvez seja exatamente esse problema que a gente não estava esperando tanto, Ana, isso que você mencionou, que é o problema de que as regras que nós temos não estão sendo bem aplicadas. Então, a gente tem visto que tanto as próprias plataformas têm não cumprido, digamos assim, o que elas próprias prometeram que iam fazer em várias instâncias, quanto na própria relação com o TSE. Então, alguns conteúdos que o próprio TSE pede a remoção, a gente ainda consegue ver presente nas mídias sociais. Isso é, de fato, um problema gigantesco, inclusive porque os conteúdos se multiplicam, né? Então, quando você proíbe, né, você diz esse conteúdo aqui é pura desinformação e ele deve ser retirado da rede, tem uma ação para retirar esse conteúdo. Mas aí, dias depois, surgem vários outros conteúdos com aquele mesmo argumento, com aquela mesma mentira. Então, é um trabalho contínuo e infindável que tem que ser feito e que está sendo muito mal feito, especialmente para o lado das plataformas, que, do meu ponto de vista, tem se engajado muito mal, né, muito pouco em garantir a integridade da comunicação eleitoral nessas eleições brasileiras. É isso aí, Nina. Um pouco de alento, mas pressão em cima das plataformas, né? A gente tem que denunciar nas próprias plataformas, tem que denunciar no TSE, se engajar nas campanhas, né, no ativismo aí de pressão, para que elas realmente apliquem essas medidas, que seja ainda tempo do segundo turno das eleições brasileiras. Bom, essa semana o nosso ponto de vista foi escrito pela nossa coordenadora administrativa, Paula Campos. Ela fala sobre como conversar sobre eleições com as crianças, nesse cenário tão polarizado, tão cheio de ódio. É possível, Paula? Ei, Ana, não tem receita de bolo, né? O que eu fiz no ponto de vista ontem foi dar um pouquinho do meu contexto aqui, como mãe de uma criança de 9 anos. Esse assunto de política e eleição, ele já foi trazido para mim, já vem sendo trazido, né, pelo meu filho há algum tempo. Mais recentemente, ele chegou em casa dizendo que um adulto conversou com ele, possivelmente porque ele fez algum comentário, de que assunto não era, de que política não era assunto para criança. E a partir dessa fala dele, né, eu me coloquei a pensar sobre o quanto a nossa relação, né, a gente já sabe que a nossa relação com informação, ela é poucas vezes racional, ela é muito tomada pela nossa emoção,
e por que não dizer nossa relação com política também. Então, quando meu filho me trouxe essa questão, eu comecei a lembrar da minha relação e de como eu cresci num contexto político e de como essas influências familiares, que é onde essas crianças estão inseridas, e ali a gente tem crenças e, enfim, tem todo um credo ali familiar em que a gente está inserido desde sempre. Eu comecei a pensar nisso e comecei a me lembrar que, por exemplo, quando eu tinha a idade que meu filho tem hoje, a minha casa sempre foi um lugar onde política era assunto de todo mundo, né? Então eu me lembro que na década de 80, eu sou uma pessoa nascida ali na segunda metade da década de 70, então eu fui criança na década de 80. Diretas já, por exemplo, era um tema recorrente na minha casa. Eu estudava em escola pública, minha mãe trabalhava em escola pública, era uma época de muitas greves, e eu estava ali, inserida naquele contexto da minha mãe com os amigos dela, e sindicato, e fui aprendendo palavras que até hoje eu tenho uma relação até afetiva com elas. Então, eu escutava minha mãe falando de fazer um piquete na porta de uma escola, ou falando que algum colega dela que furou a greve era pelego, e aí foi me lembrando disso, e me lembrando disso constantemente, é que eu tento orientar, né, o meu filho, e foi isso que eu coloquei ali no texto, porque isso pode servir como dica também. O lugar onde a gente... entender o lugar de onde a gente veio, as convicções políticas, as crenças do lugar de onde a gente cresceu, e saber criticar essas crenças e essas ideologias pode nos colocar numa situação um pouco mais confortável para dialogar com nossas crianças, né? Eu já tenho um filho de 9 anos, então eu já tenho uma conversa um pouco mais franca, eu já consigo utilizar uma linguagem um pouco menos lúdica com ele, e pensar nesse meu entorno me ajuda a fazer isso. E tratar, né? A gente precisa tratar as crianças como sujeitos de direito, e não como propriedade dos adultos. Né, e estar no meio, né, estar cercado, estar num ambiente em que uma criança está crescendo, já seria, e é para mim, uma condição extremamente favorável para buscar informação e para se atualizar sempre. É isso, Ana. Bora lá. Lindo, Paula. Bom, o nosso Papo Desinformante hoje fica por aqui, mas não sem antes dar a dica do Desinformante Explica, que a gente postou essa semana, tá aqui no canal do YouTube. É só você ativar o sininho para você não perder os próximos. Essa edição que a gente soltou agora fala sobre regulação das plataformas, tá bem bacana. Semana que vem a gente volta. No Instagram nós somos Desinformante BR, no YouTube também. Até a próxima. Tchau.